Queridos irmãos e irmãs, já fiz dezenas de apresentações de bebés aos senhores em 36, 37 anos de ministério. Mas, de facto, cada vez que fazemos a apresentação, pensamos num texto bíblico, pensamos em alguma coisa que está diretamente associada com crianças, com bebés. Eu gostaria de partilhar convosco esta ideia de limbo infantil e a salvação. Em 2007, com o Papa Bento XVI, o anterior a este, a ideia de limbo foi descartada. Mas o que é o limbo? O limbo é uma palavra que vem do latim limbus, que significa literalmente orla, borda, margem, periferia. E na teologia católica é usado para significar o lugar onde os patriarcas do Antigo Testamento se encontravam antes da vinda de Cristo. E depois da vinda de Cristo passou a ser o local onde as crianças sem batismo se encontram ou se encontravam após a morte. O limbo dos patriarcas era um lugar provisório para onde iriam aqueles que eram justos, que criam em Deus no tempo do Antigo Testamento, antes, como disse, da vinda de Jesus. Era também, na teologia católica, chamado de Sheol, de Hades ou de seio de Abrão. E depois da sua morte redentora, Jesus Cristo desceu ao limbo dos patriarcas para conceder às almas que ali estavam os benefícios do seu sacrifício expiatório, podendo assim eles virem a ser salvos. O limbo infantil é uma mera hipótese da teologia católica. O termo surgiu, mais concretamente limbo, entre os séculos XII e XIII. E ensinava que as crianças que morreram ou morriam sem o batismo, viriam para esse lugar, na borda do céu, não no céu, mas na borda do céu, mas privadas da visão de Deus, já que, segundo a Igreja Católica, sem batismo não podem entrar no céu e também não podem ir para o inferno, uma vez que não têm pecados pessoais. Portanto, o limbo dava ali como que um lugar fora do céu e que, de algum modo, seria reservado para as crianças sem batismo. A Comissão Internacional da Igreja Católica, com o acompanhamento do Papa Bento XVI, em abril de 2007, considerou que o limbo representava uma visão excessivamente restritiva da salvação. A salvação era e é a grande questão e a grande preocupação. A Igreja Católica Romana tem o dogma, isto é, a doutrina, de que o batismo é um sacramento e é necessário, imprescindível para a salvação. Esta doutrina levou a Igreja de Roma a batizar crianças e até bebés. Desde o século IV, com algumas indicações de que até no século III isto estava a acontecer, e havia então relatos de batismos de crianças por aspersão. Não por imersão, porque essa era a fórmula baptismal da Igreja primitiva, tal como Jesus foi batizado por imersão, tal como todos eram batizados por imersão, isto é, entrando completamente em água, era um risco pegar num bebê e colocá-lo dentro da água. Então, inventaram naquela altura umas gotas de água sobre a cabeça. E a isso chamavam batismo. A razão subjacente estava na preocupação dos pais, ao verem os seus filhos adoecerem e morrerem sem terem sido batizados. Consequentemente, segundo a doutrina da Igreja Católica, sem salvação. E foram os pais que, de certo modo,
confiando na doutrina da Igreja Católica, de que sem batismo não há salvação, que manifestaram legitimamente uma grande preocupação pelos seus filhos, pelos bebés, que por causa da mortalidade infantil acelerada, morriam sem o batismo. E a Igreja Católica acabou por ir exatamente ao encontro dessa preocupação e começou então a batizar bebés, a batizar crianças. De facto, então, a questão era: para onde iriam as almas das crianças não batizadas? Se não podiam entrar no céu porque não estavam batizadas, para onde iriam? Para o inferno? Não, era pena pesada demais. Então inventaram um lugar chamado limbo. Mas, meus irmãos, focando-nos na Escritura, não há uma única passagem em toda a Bíblia que indique o batismo de crianças. E pensando concretamente no batismo e na salvação, a questão é esta: se o batismo é absolutamente necessário para a salvação, então o ladrão da cruz, um daqueles que foi crucificado ao lado de Jesus, que se arrependeu, não foi batizado, estaria salvo? Será que Jesus o enganou, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Ainda hoje estarás comigo no teu reino? Quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele reconheceu que Jesus era de facto o Filho de Deus e que estava sem mácula, sem pecado, que não merecia estar ali, e se volta para Jesus e lhe pergunta, ou melhor, lhe faz um pedido: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O corpo daquele homem, do outro que não creu, de Jesus, morreram naquela altura. E qualquer dos três foi sepultado. Mas a alma de cada um deles foi para um lugar. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não o corpo, mas a alma. E a grande questão é: será que aquele ladrão da cruz foi batizado? Não tendo sido batizado, então a teoria de que o batismo é absolutamente essencial para a salvação cai por terra. Não tem fundamento bíblico. E, meus irmãos, por isso mesmo, como sabemos que, obviamente, Jesus não se enganou, que o engano está na doutrina dos homens, o que é necessário, então, para alguém ser salvo? Duas condições encontramos na Escritura: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Ora, um bebê como a Júlia Isabel nem sequer sabe o que é pecado. Se Deus, porventura, e eu tenho a certeza que não, se Deus a chamasse agora à sua presença, ela não iria para o limbo, não iria para o purgatório, porque tal coisa não existe, iria para a presença de Deus. Mas, meus irmãos, aqueles que já atingiram uma idade suficiente de compreensão, aqueles que já sabem distinguir o certo do errado, aqueles que são capazes de fazer a escolha entre aceitar Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário por causa do pecado, e aqueles que ainda não, são necessárias duas condições, dois requisitos apenas para a salvação: arrependimento e fé. Vamos ver no texto bíblico, porque é melhor do que qualquer dogma, é melhor do que qualquer ideia. E vamos ao Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim. É no conjunto dos versículos que eu vou apresentar da Escritura que nós concluímos aquilo que precisamos de concluir. Verso 12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Reparem, não fala em batismo, fala em crer. Crer em quem? Em Jesus. Crer que Jesus é realmente o Salvador. É aquele que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Todos aqueles que crerem e que receberem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, Deus deu-lhes um poder tremendo de serem feitos filhos de Deus. Um filho de Deus vai para o inferno. Um filho de Deus vai para o purgatório, coisa que não existe. Um filho de Deus vai para o limbo. Não. O filho de Deus há de estar onde Deus está. Amém? Todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creem em Cristo. Crer é aqui evidenciado como sendo necessário. Não falo em batismo ainda. Não estou com isto, meus irmãos, a dizer que o batismo não é importante. Mas o batismo não salva ninguém. Então, para que nós, que nos apresentamos como Igreja Batista e que tanto enfatizamos do batismo? Porque Deus, através de Jesus, assim ordenou. Mas não como sendo essencial para a salvação. Uma segunda passagem que gostaria de considerar convosco está um pouquinho mais adiante no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. E naquele diálogo que Jesus manteve com um homem fariseu de nome Nicodemos, Jesus veio a dizer isto, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nele crê. Não diz aquele que é batizado. Aquele que nele crê. Crer é fundamental. Fé, sem a qual, diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. Mas depois continua. Verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que nós encontramos aqui é crer, crer, crer. Passando um pouco mais adiante, a Atos dos Apóstolos, como é que a igreja primitiva entendeu as palavras de Jesus? O que é que a igreja primitiva apresentava como sendo necessário para a salvação? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 38, diz assim: Pedro estava a pregar, pregou no célebre dia de Pentecostes. E no verso 36 do capítulo 2 diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles creram. O que é que precisavam de fazer a seguir? Arrepender-se. E tendo-se crido e arrependido, então poderiam dar o passo seguinte, que era o batismo. A Igreja Católica colocou como dogma que o batismo é logo desde criança, desde bebé. Ou seja, um bebé não crê. Um bebé não se arrepende, porque não entende isso. Mas o batismo infantil veio exatamente para procurar responder àquela preocupação dos pais, se os nossos bebés morrerem e sem batismo. Porque a Igreja Católica decretou que o batismo é em bebé. E sem batismo não há entrada na Igreja. Na verdade, não foi isso que Jesus disse, em circunstância alguma. Atos capítulo 8, versículo 12, e estou quase a terminar. Atos capítulo 8, versículo 12, diz assim: mas quando creram em Filipe, isto é, naquilo que Filipe pregava, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se
Homens e mulheres. Não crianças, não bebés. Homens e mulheres. Porque eram os homens e mulheres que tinham capacidade de querer, se arrepender e de mudar de vida. Mas, irmãos, quando pensamos em bebés assim, eu creio que são uns anjinhos nas mãos de Deus. E que no tempo próprio hão de chegar ao conhecimento do certo e do errado. E os seus pais, os seus avós, em Portugal e no Brasil, aqueles que estão à sua volta, esta igreja irá naturalmente procurar que a Júlia e Isabel conheça a palavra de Deus, se arrependa, exerça fé, no tempo próprio seja batizada e glorifique o Senhor. O último texto que quero considerar com os irmãos, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, tem a ver com um carcereiro da cidade de Filipos. Paulo tinha sido preso, juntamente com Silas, por pregarem o Evangelho. E naquela noite da prisão eles oraram ao Senhor, cantavam hinos e todos escutavam. O carcereiro ouviu também. E diante daquilo que ele ouviu, ele ficou tocado, sensibilizado. E chegou um ponto em que Deus providenciou um terremoto que abalou a estrutura, que abriu as portas do cárcere. E o carcereiro tinha indicação clara de que se algum dos prisioneiros escapasse, pagaria com a sua própria vida. E assim ele pensou, vendo as portas abertas, que realmente os prisioneiros tinham fugido. E ele estava pronto a tirar a sua vida. Mas eis que então, verso 29 deste capítulo 16, tendo ele pedido luz, saltou para dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, senhores, vejam bem, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta de Paulo foi, ser batizado. Não, ou melhor, ainda não. A resposta foi, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, porque o Evangelho entrará na tua casa. Sê crente primeiro. Crê. Arrepende-te. E o arrependimento ele vai mostrar de seguida. No verso 32 diz, então lhe pregaram a palavra e a todos os que estavam em sua casa, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. Vemos aqui exatamente o arrependimento. Ele sentiu que aquilo que ele tinha infligido sobre Paulo e Silas tinha sido mau, embora sob o comando dos seus oficiais. E depois diz, e logo foi batizado, ele e todos os seus, porque creram. O batismo vem depois de crer. O batismo vem depois de arrependimento e não antes. E na Escritura é assim. E durante anos e anos foi assim. Mas pelo caminho, a Igreja Católica fez um curto-circuito e veio ensinar uma coisa que séculos mais tarde veio dizer, afinal de contas, era só teoria. E o limbo já há muito que está enterrado. Mas durante anos e anos muitos creram nisso. Hoje não se fala mais em limbo, porque na verdade não é mais do que uma teoria. Aquilo que importa para a salvação, aquilo que vai importar para a salvação desta menina, é que ela vai chegar a um dia em que vai reconhecer o seu pecado, se vai arrepender dele, vai crer em Jesus, vai ser batizada e vai ser uma serva do Senhor, para a glória dele e para a nossa alegria. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Vamos terminar o nosso culto.